Olá pessoal, boa tarde para vocês, quase boa noite já, né? Hoje estarei fazendo uma live, daqui a pouco minha convidada vai estar entrando, a Bruna Drummond, que é gerente de relacionamento da Agrocria. O tema vai ser nutrição, pastagem e consultoria ambiental. Quais as suas particularidades? Espero contribuir com vocês. Tá tudo certo, Fran? Beleza, obrigado, viu? Assistente Fran, todo dia ela me ajuda aqui, gente. Então, nós vamos falar sobre esse tema. Gostaria, desde já, agradecer quem já está entrando aí. Pessoal, gostaria que vocês falassem de qual cidade vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem o som aí. Manda um joinha aí pra nós, tá bom? Qual cidade vocês estão ouvindo, vai ser importante pra gente saber aonde a gente pode estar levando conhecimento, levando a informação e tá contribuindo com vocês também, passando um pouquinho da engenharia ambiental na prática. Grande abraço aí pro nosso amigo Pedro, engenheiro ambiental lá de Cromínia, parceirão nosso, a gente tem feito alguns trabalhos junto. Marcos Protásio, ele é engenheiro civil, engenheiro eletricista e engenheiro da computação, vocês imaginam, ele é trienge, imagina só o conhecimento dele, nosso parceiro também na área na aprovação dos projetos do Corpo de Bombeiros. Murilo, a empresa Plantar Engenharia, Deliane Rezende, a Gleica, nossa secretária aqui, recepcionista, o Valdivino. Obrigado aí, pessoal, por estar nos assistindo e dando a alegria de poder contribuir com vocês. Antes que a Bruna, minha convidada, chega, queria passar algumas coisas para vocês, que hoje a gente está vivendo um novo marco do licenciamento ambiental aqui em Goiás, várias mudanças, foi criado alguns tipos de licenças novas, que através da lei 20.694, é uma lei que trouxe alguns tipos de licenças que vai poder ajudar bastante o produtor rural, a indústria. Primeiro, eu queria me apresentar para vocês que já estão aí me assistindo. Eu sou o Hélio Jovem, eu diariamente ajudo as pessoas e o meio ambiente, prestando serviço de consultoria ambiental na área mineral, na área industrial, no agronegócio e na área florestal. O que acontece na consultoria ambiental é que cada área dessa tem os profissionais que prestam serviço. Então tem gente que trabalha só na área industrial, tem gente que trabalha só na área mineral, só na área florestal do agronegócio também. E eu, como eu fiz direito primeiro, em seguida eu fiz engenharia ambiental na PUC Goiás, eu peguei, como eu domino bastante a legislação ambiental, quando eu estava no 5º período, eu fazia estágio junto ao órgão ambiental, a antiga Agência Ambiental de Goiás, que depois mudou para CECIMA, depois CEMAD, também já foi CEMAR, e hoje o nome atual da nova gestão aí pelo governador Ronaldo Caiado é CEMAD, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, eu estava no 5º período de engenharia ambiental, aliás, de direito, e eu percebendo que eu tinha que ter mais conhecimento sobre as legislações ambientais e a parte técnica, eu terminei o direito e em seguida eu fiz engenharia ambiental para me conhecer mais da parte técnica. Então hoje a gente já tem prestado serviços em 12 estados do Brasil. Ontem eu tive a alegria de pegar, conforme eu postei mais cedo aí num dos stories, uma licença do município de Barueri, São Paulo, que a gente aprovou lá sobre o consumo de recursos naturais de uma indústria alimentícia. São Paulo é referência para o Brasil, tanto que a CETESB, muitas normas que os estados não têm, segue
normas da CETESB. Por exemplo, um projeto de fertirrigação mesmo, ele é feito através de uma norma da CETESB. Acabei de aceitar aqui a Bruna, aguardando ela entrar, para a gente começar nosso bate-papo. Olá, Bruna, tá me ouvindo bem? Tudo bem com Bom, você? Boa tarde. Tá bom o som? Espera aí que eu tô com um probleminha aqui que eu não tô te ouvindo, só um pouquinho. Aí, agora eu acho que vai dar certo. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. E aqui tá tudo certo o som? Agora sim, tô te ouvindo bem, tudo certo. Bruna, obrigado aí pelo convite de estar aqui comigo, trazer um pouco da informação da nutrição animal, que é uma área que vocês já atuam há mais de 40 anos. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz por você poder contribuir comigo aqui e com o pessoal que nos segue, tá bom? Eu queria que você se apresentasse, falasse direitinho o que você trabalha, o que é agrocria, para o pessoal aí ficar sabendo. Então, boa tarde, Hélio. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você, né? E uma pessoa que já caminha com a agrocria há tantos anos. É verdade. E, na verdade, você pode falar até mais do que eu, né? Sobre o nosso negócio. Mas a gente deixa aí para compartilhar isso com as pessoas ao longo do nosso bate-papo. E olha só, eu sou fisioterapeuta e vim parar aqui dentro do agronegócio. Ah, Esses são os legal. caminhos da vida da gente, né, Hélio? É verdade. Eu tô ouvindo eco, tá tendo eco para todo mundo? Você está Tem um ouvindo? eco aqui da minha voz. Não, eu não estou te ouvindo, não estou ouvindo Então eco tá. não, tá bem. Então eu vou continuar minha apresentação. Eu tenho a idade da agrocria, tá? Eu e a Ó, agrocria temos 40 anos. Brinco que nascemos juntas, não é brincadeira, é verdade. interessante. Isso. Então quer dizer Isso. que, ô Bruna, então quer dizer que na época que o seu pai, no caso, fez duas filhas do mesmo ano. Exatamente. É por aí. É por aí. Porque Quase eles gêmeas. contam que final de semana eu ficava no Moisés, no balcão da empresa, enquanto eles limpavam, faziam projetos, conversavam. Então, nascemos juntos e cresci lá dentro. Mas eu segui um caminho Interessante. diferente, Hélio. Uhum. Apesar de ter estagiado na empresa, quando mais jovem, eu fiz fisioterapia, me especializei em acupuntura, UTI, e depois foi quando eu voltei os meus olhos aí para o agronegócio, a importância desse segmento que sustenta aí o nosso país, né? Verdade. Você voltou porque eu vi que sua câmera estava travando e o E Micael também agora, fez esse voltou? comentário. Eu vi o Voltou. comentário, mas agora tá tudo bem? Para mim ainda tá, sua imagem ainda está cortando. É mesmo, engraçado que tá. Deixa eu. Mas Como o que eu vou áudio falar? seu tá perfeito. Travando e eco. Tá tranquilo, eu tô Estranho. ouvindo o eco da minha voz. Eu vou tentar me conectar em outra. Tá bom. Pedir ajuda com o Murilo, que comentou que tinha eco. E agora, como que é? E a minha imagem está travando ainda? Para mim tá ok. Tá ok? Eu também estou te ouvindo bem. Então vamos lá. Então Vamos. eu fiz direito, foi quando eu voltei aí os olhos para o agronegócio, resolvi me inteirar do assunto, participar, né, da empresa. E perto de formar, eu entrei na Agrocria como estagiária do IEL para cumprir aquela carga horária obrigatória da faculdade. Fiquei 2 anos como estagiária. E ao longo desses mais de 10 anos que eu estou na empresa, eu passei por diversos departamentos. E hoje eu estou no cargo de gerência de relacionamento dentro da Agrocria. Ah, tá certo. Então, esse é um resumo aí da minha trajetória. Ah, perfeito. Bruno, eu queria te perguntar um negócio.
eu queria, na verdade, que se você pode fazer um compromisso. Vamos fazer. Qual que Eu é? queria o compromisso que nós vamos falar só a verdade aqui, de tudo que a gente sabe sobre o agronegócio, sobre a consultoria ambiental, nutrição animal. Você faz esse compromisso com a gente? Compromisso feito. E eu gosto muito de falar, Hélio, que a gente não sabe de tudo, né? E fazer esse compromisso é muito bacana, porque a hora que a gente não sabe, a gente pode fazer também o compromisso com as pessoas que estão aqui com a gente, de consultar o corpo técnico maravilhoso da Agrocria e voltar com a resposta para as pessoas, né? A hora que a gente não tiver a altura aí dos esclarecimentos. Então, eu acho isso muito Verdade. fantástico. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos tratar aqui com vocês aquilo que realmente a gente vive no nosso dia a dia, o que a gente sabe na prática. E da mesma forma, eu queria que vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, comprometessem estar engajado aqui com a gente e seguir a nossa live aí. Depois ela vai ficar gravada no meu Instagram e pode assistir na íntegra. Bruno, eu queria me apresentar também, porque tem um pessoal que te segue, né? E você falou sobre a história que a Suprema Ambiental, que é a minha empresa, que ela tem 17 anos, e eu tenho a alegria desses 17 anos, a Agrocria está entre os meus 10 primeiros clientes. Queria mandar um abraço para o Alquimir, que é o advogado e Ou contador seja, de você tem mais vocês. tempo de casa do que eu, né? Então, assim, verdade. Eu queria mandar um abraço grande para o Alquimir, a pessoa que confiou em mim, ainda quando eu era menino, tinha 21 Meu anos, mais ou primeiro menos. chefe. É Viu, mesmo? Hélio? Meu primeiro chefe, fui estagiária dele. Muito legal. E ele é bem exigente, gosta das coisas para ontem, então a gente se identificou bastante por isso. Então eu tinha 22 anos quando eu abri a empresa e a Agrocria está entre os 10 primeiros clientes e a gente está junto nessa conexão há muito tempo. Eu presto serviço para vocês na unidade de Anápolis, que é a indústria, e também aqui em Goiânia, que é o comércio. Eu estou no pé do Alquimir, estou em cima dele, que eu quero fazer a unidade de Cuiabá também. Vou fazer pressão agora que você me contou isso. É isso aí, me ajuda lá com ele, viu? Então, eu sou Hélio Jovem, diariamente eu ajudo as pessoas e o meio ambiente prestando serviço de consultoria ambiental na área industrial, mineral e florestal. Essa área florestal inclui o agronegócio, porque fica na zona rural. Hoje nós já licenciamos algum empreendimento ou otorgamos algum empreendimento em 12 estados do Brasil, mas a nossa sede fica em Goiânia e 80, 90% dos nossos clientes é em Goiás. Esses fora de Goiás é que a gente presta o serviço, eles gostam e acaba que direciona para a gente prestar o serviço para eles fora de Goiás também, que aí a gente fica muito feliz com isso e tem nos ajudado bastante. O Michel aqui dizendo que uma das primeiras turmas da engenharia ambiental no Brasil também surgiu há 17 anos atrás. Mas eu formei em final de 2011 na engenharia ambiental. Então, é muito importante essa relação Suprema Ambiental, Hélio, nutrição animal com a consultoria ambiental. Por isso que eu fiz esse convite para você estar aqui comigo e a gente falar um pouquinho da história também da Agrocria. O que você pode falar da história da Agrocria em si? Vamos contar um pouquinho dessa história aí de 40 anos, né? Verdade. A Agrocria tem aí os sócios fundadores nativos. Aí no dia a dia são dois grandes diretores, né? Dr. Gilson, Dr. Ricardo, que é meu pai. São dois médicos veterinários que há 40 anos atrás se conheceram, eram grandes amigos e então fundaram a Agrocria. Ela inicialmente, Hélio, ela era varejista. E aí passando, né, galgando por esses caminhos, passou para a distribuidora, iniciou-se então na fase nas indústrias para começar esse trabalho aí. Tivemos uma pequena indústria aqui dentro de Goiânia, depois começamos com o DAIA, né, dentro do Distrito Agroindustrial de Anápolis, e em seguida foi feita essa transição, onde a Agrocria
focou-se, então, em ser uma indústria para nutrição de ruminantes e sementes para pastagens, né? Então, hoje a gente pode falar hoje que 90% do nosso foco, na verdade, é bovinos de corte. E ao longo dessa trajetória aí, nós construímos um corpo técnico maravilhoso e assim tenho muito orgulho de falar deles, porque nós temos um corpo técnico altamente qualificado, com mestres e doutores, né, que fazem parte da nossa equipe. E temos também membros externos, que são professores de centros universitários renomados. Então, nós temos aí parceiros na Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Mato Grosso, no campus Sinop e no campus de Cuiabá, Universidade Federal do Tocantins, no campus de Araguaína, e temos aí parceiros também em universidades dos Estados Unidos e da Austrália. Então, esse corpo técnico todo que eu mencionei, Hélio, ele hoje faz parte também do nosso comitê de inovação. E o que é esse comitê de inovação? Um pedacinho dele vai cair aí na sua parte. Ele traz todas as novidades, discute o que é melhor para a empresa, formula aí novos produtos e aí a gente vai então para a prova de campo, né? E a prova de campo é quando o produto ele é testado antes de ir ao mercado para poder ter aquela chancela do resultado esperado. E então esse produto ele vai para a nossa fábrica e um produto que passa pela nossa indústria ele sai também com uma garantia de qualidade. E o que a gente pode colocar hoje para os clientes, para as pessoas que estão assistindo? Com 40 mercados, o que é o nosso objetivo com isso tudo? Né? Levar inovação para promover a satisfação financeira do nosso pecuarista, porque acho que esse é o foco de todo mundo, né? A sustentabilidade, a perpetuação dos negócios e da família pecuarista brasileira. Perfeito. Resumindo, trazer para o pecuarista a sustentabilidade financeira, não é isso? Satisfação financeira, porque é o que ele busca, né? Um retorno alto ou baixo investimento com um acompanhamento maravilhoso. É isso que a pessoa busca. Tá certo. Muito bem. Isso é uma história muito bonita. Empresários de Goiás que estão prestando serviço para outros estados já e ajudando o pecuarista. Hélio, eu falei um pouquinho da nossa indústria, mas eu queria que você contasse para a gente também. O que seria a relação do agronegócio com as normas ambientais? Isso anda junto, isso anda separado? Eu vejo que é pouco discutido, pouco comentado, mas é essencial e fundamental do conhecimento de todos, não é mesmo? Exatamente, Bruna. Eu sempre falo que não tem como ter a sustentabilidade que você disse financeira aí eu vou a mais, além disso, que tem a sustentabilidade ambiental e social, sem estar integrado com a consultoria ambiental, o cumprimento da legislação ambiental. Então, não tem como o produtor, o pecuarista, o agricultor, ele está produzindo sem estar cumprindo as questões ambientais. Regularizar tudo que precisa, dependendo da atividade específica dele, é o tipo de projeto, é o tipo de licenciamento ambiental. Então, eu falo que a agricultura, a pecuária e a legislação ambiental, o meio ambiente em si, são situações que não tem como andar separado. Elas são conjuntas, elas são integradas. Uma depende da outra no objetivo de estar buscando essa situação aí de ter sustentabilidade econômica, ambiental e social também, que gerar divisas para o país, gerar para o Estado, gerar também muitos empregos na região. E o agronegócio, ele tem, há muitos anos, já levado o Brasil praticamente nas costas, né? Se a gente for falar verdadeiramente, é o que acontece no dia a dia. Em cima dessa situação, Bruna, como que é feito a assistência técnica? Porque igual como eu disse, não tem como andar separado. E aí o pecuarista precisa de uma assistência técnica para a sua pecuária. Como que funciona essa assistência técnica hoje junto com a Agrocria? Como que ela presta esse serviço? Eu vou falar da Agrocria, mas eu vou falar do mercado como um todo. Gostaria de trazer para todo mundo também um pouco do que a gente tem visto e se adaptado agora, né? Nesse momento aí
de pandemia, de isolamento, e o que eu vejo é uma reinvenção, né? Quando a gente fala assistência técnica, na verdade, a assistência técnica ela é de responsabilidade de uma empresa específica, que trabalha apenas com assistência técnica. Então, você vai lá nessa empresa, contrata aquela pessoa responsável, ela vai na sua propriedade prestar essa assistência técnica. A empresa que presta assistência técnica, ela não vende produtos, ela não vende nutrição, não vende sementes, medicamentos, nada disso. É uma empresa focada em assistência. E aí a gente tem aí no Brasil grandes empresas, grandes consultores no mercado. O que a Agrocria faz e que as empresas do nosso segmento, né, nossos parceiros aí de mercado ou nossos concorrentes praticam? A gente pratica a orientação técnica. E o que é a orientação técnica? Orientação técnica, primeiro, ela exige que a gente tenha um corpo técnico muito capacitado, né? Nós precisamos de vendedores capacitados, atualizados, em constantes treinamentos. E o que é esse corpo técnico? O que eles fazem? Praticam a orientação técnica. E o que ela é? Eles orientam como um todo, né? O cliente, o pecuarista, desde como manter a importância de ter uma água limpa na propriedade, fazer o uso do produto que ele está adquirindo. Então, vai orientar ele. Olha, use o produto de tal maneira, né? Faça a oferta dessa alimentação tantas vezes ao dia. Ele faz uma visita à propriedade, ele presta outras orientações que é do domínio dele e ele acompanha também esse cliente, mas no formato de orientação e não de uma assistência. Então, ele acompanha se está tendo ganho de gado, ele acompanha e orienta o gerente da fazenda em todas as suas ações. E essa orientação técnica, ela é praticada como um todo. E esses laços, a minha percepção é que esses laços se estreitaram muito agora. Por que eu falo isso? Porque mesmo em períodos de pandemia, existem alguns casos. Existe um caso em que o cliente quer receber a visita na propriedade, né? E existem os casos em que o cliente, por algum motivo, por N motivos, ele não quer mais receber aquela visita na propriedade. Mas essa hoje ela pode ser realizada de diversas maneiras, né? Até mesmo dessa maneira aqui que nós estamos. Então ele pode fazer uma chamada pelo WhatsApp com o cliente. E aí fazer caminhar pela propriedade, mostrar, tirar as dúvidas que está tendo. Então, o cliente, se não tiver o sinal na propriedade, pode fazer um vídeo da fazenda e a hora que tiver conexão, mandar isso para aquele consultor que fez a venda para ele, esclarecer as dúvidas, para passar novas orientações. E então hoje o que a gente vê é uma reinvenção, né, desse cenário. E tem sido muito bacana, porque isso estreita os laços, né? Verdade. Cliente com a empresa. Hoje, você falando sobre essa questão aí de fazer de forma virtual, WhatsApp, só um parênteses interessante, que hoje os licenciamentos ambientais, a maioria dos analistas, que não pararam as análises dos processos, mas eles estão trabalhando home office. E agora, onde tem internet, eles estão fazendo a vistoria de forma virtual. Quer dizer, tem que ter uma pessoa lá. Interessante, tem que ter uma pessoa lá com um celular, um responsável qualquer do empreendimento, e ele vai o órgão ambiental liga e ele vai e pede, mostra isso, porque a pessoa que é o analista ambiental, ele está com um projeto na mão. Então ele fala, eu quero ver aonde que é a produção tal, aonde que é a geração de resíduo, como que vocês armazenam, como que é a destinação adequada disso, como é a geração de efluente. Então eu estou falando até para o pessoal que a gente vai ter uma mudança muito grande no poder público, isso vai facilitar bastante a liberação dos licenciamentos. Eu tive um caso de uma notificação, isso na área de mineração. Vai agilizar muito, né, Hélio? Bastante, vai agilizar bastante. Isso agiliza muito, porque não tem a questão de deslocamento. E é onde mais pega, que é onde tem muito custo, né, para o Estado. O Estado sempre fala que não tem o dinheiro para fazer vistoria. Agora é de forma remota, facilita bastante. E sobre essas análises aí home office, eu tive um caso na Agência Nacional de Mineração, que nós cumprimos uma exigência 5 horas da tarde, quando foi 10 da noite o processo estava aprovado. Então, quando que isso aconteceria se não tivesse essas análises
em casa. Então, muitas coisas que vão vir para mudar literalmente os procedimentos mundiais, né? Nessa situação e dessa pandemia que a gente está vivendo. O que eu vejo essa mudança, olha só, eu falo você, mas todos nós, você estava pronto para essa mudança, para essa adaptação, mas se não tivesse vindo a pandemia, ela não teria acontecido. E quantos anos ainda a gente gastaria para chegar nesse ponto de fazer essa vistoria online, né? Exatamente, vai adiantar bastante. Então, o que eu vejo é assim, estar presente no campo é uma coisa essencial, tanto para o cliente quanto para a empresa. E esse estar presente lá, hoje, independente da forma, né, para estar identificando as dores do cliente, as necessidades dele, que transforma, que faz com que os resultados sejam ainda melhores, né? Porque independente do tamanho da propriedade ou do nível tecnológico do cliente, importante é essa pessoa estar lá dentro para poder analisar, ajudar a promover a sustentabilidade desse negócio, né? Com o compromisso do crescimento, para poder fazer com que os animais sejam ainda mais produtivos e mais eficientes. Verdade, é isso mesmo. Eu queria aproveitar que você tocou nessa situação da eficiência, e eu queria passar para o pessoal aqui os detalhes, o que precisa para eu estou fazendo uma pergunta aqui que eu vou explicar para vocês e para você em seguida nesse bate-bola nosso aqui de nutrição animal, pastagem e consultoria ambiental. Então, o produtor rural hoje, quando ele vai fazer qualquer situação na sua propriedade, até muitos, principalmente da geração mais velha, fala, eu não mando mais na minha propriedade, o governo quer comandar meus negócios, não sei o que e tal. Acaba que ele tem razão. Mas a dica que eu dou para quem está nos assistindo, sempre que for regularizar alguma coisa na área ambiental, aí vem essa questão também de assistência técnica, conforme você disse, na nutrição, e não tem como você regularizar uma propriedade se não tiver assistência técnica também bem que entende da situação. E isso ela é feita muitas vezes de forma... Eu vejo que também é um papel. Eu vejo que esse também é um papel dessa orientação técnica ou da assistência técnica, fazer essa recomendação, né, dessa regularização com as leis ambientais. Eu acredito que isso faça parte. Exatamente. E aí essa parte da legislação ambiental ela é interessante porque sempre é feito em mais de um profissional. Dificilmente é feito por um só, uma equipe multidisciplinar mesmo. É o engenheiro ambiental junto com um agrônomo, é o engenheiro ambiental junto com um geólogo e é assim que funciona. Então, todas as vezes que o produtor ele for regularizar alguma coisa na área ambiental, o que ele tem que ficar ciente e precisa ver em primeira situação, ele, antes de legalizar a propriedade, é ele fazer o cadastro ambiental rural da sua propriedade. Por que o cadastro ambiental rural? No cadastro ambiental rural, ele vai definir qual que é a sua reserva legal. Aí essa reserva legal ela pode ser 20% se tiver aqui no bioma cerrado, ela pode ser 35% se ela tiver no paralelo 13 para cima, antes do paralelo, agora eu não estou lembrando o número dele, mas é antes de chegar verdadeiramente na Amazônia, na região amazônica. Então pode ser 20% no Cerrado, 35% que é no Tocantins, por exemplo, o estado praticamente todo é 35%, e no Pará para cima, o Pará também tem de 35%, mas na Amazônia em si é 80% da sua área. Depois que ele definiu essa área de reserva legal, definiu e locou as áreas de preservação permanente, aí sim ele vai fazer o que a gente chama de plano diretor da sua propriedade, que é definir quais são os licenciamentos ambientais, quais são os projetos necessários para ele legalizar. Às vezes, uma propriedade tem um armazém de grãos, tem barragem, ele tem pivô central que capta água nessa barragem, ele tem oficina, tem confinamento. Então, a nova lei de licenciamento ambiental ajudou bastante que ele pode unificar isso e fazer uma licença só na atividade principal. E antes teria um processo para cada atividade. Então, essa lei veio para ajudar bastante nesse sentido. Então, depois que ele locou o CAR,
ele sabe quais são as propriedades, aí sim ele precisa procurar uma assistência técnica, um consultor ambiental para estar trazendo essa situação aí que ele precisa legalizar. Então, a assistência técnica, tanto na sua área como na área ambiental, é importantíssima. Fantástico. E eu acredito que as pessoas não têm total domínio dessas informações, né? E não, a gente, até eu brinco aqui que os concorrentes poderia ser muito ruim. Poderia ser ruim, mas nem tanto, sabe? Porque chega tanta coisa. Essa semana mesmo eu fui numa mineradora que são duas propriedades. Uma no nome de um requerente, de um produtor, o outro numa empresa. O que acontece? Como tem duas mineradoras, três mineradoras na área da pessoa, juntaram as mineradoras, são três mineradoras, fizeram 3 CARs, sendo que é 2 propriedades só. Então, eles pegaram um pedaço da terra aqui, outro pedaço ali, totalmente errado. E acabou que agora a gente vai estar regularizando isso lá. E quando faz o CAR de forma errada, mesmo ainda não sendo necessário fazer o georreferenciamento, porque isso depende do tamanho da propriedade, acaba que ele fica sendo obrigatório. Aí o produtor perde com isso, entre aspas, porque ele vai ter que antecipar e fazer o seu georreferenciamento também, que foi esse caso lá. Importante. Eu queria aproveitar aqui essa relação nossa do agronegócio. Hoje nós estamos vivendo um dos melhores momentos do agronegócio. Quais fatores determinantes que você entende esse momento histórico do Brasil? O que você acha que isso está acontecendo? Pode crescer mais? Qual é a sua opinião nesse sentido? O que a gente tem hoje? As perspectivas aí para o restante de 2020, né? Elas são as melhores possíveis. E por quê? Porque a gente está vivendo um momento de alta produtividade associado às nossas tecnologias, né? Em todos os segmentos aí de agricultura e pecuária, e suinocultura e tudo mais. E o que tem? O que é isso? A gente tem uma valorização do dólar e ele tem dado uma sustentabilidade para todo o nosso setor. Ou seja, a alta produtividade com baixo custo e o dólar valorizado tem proporcionado ao Brasil uma grande competitividade dos nossos preços no exterior. Então, esse tem sido um momento fantástico que nós estamos vivendo. É verdade. A gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo e realmente isso cada dia tem ficado mais evidente. E a gente sabe que os Estados Unidos e o Japão, eles competem com tecnologia, com economia muito forte. A China, ela sempre competiu com a mão de obra, só que ultimamente ela tem investido muito em tecnologia também. E o Brasil, como sempre, os recursos naturais e o agronegócio hoje muito forte na produção de alimento para o mundo. Lá no começo você disse que a gente estava carregando nas costas, podemos mudar para carregando no colo, né? Verdade. É isso mesmo. Se não fosse o agronegócio, eu não sei o que estava acontecendo com o Brasil em cima dessa pandemia. Mas daqui a pouco isso passa e a gente vai sobressair sobre isso e o Brasil vai sair maior sobre o restante do mundo em cima dessa graça na verdade, o privilégio que o Brasil tem, né, de ser um país tropical e ser produtivo. Hoje, inclusive, eu tenho um cliente, essa produtividade do Brasil é tão grande que o Brasil hoje ele produz soja, produz alimento praticamente os 12 meses do ano. E soja agora, por exemplo, o pessoal está plantando soja, tem lugar que está plantando soja lá em Rondônia, que é ali próximo, acima do Pará. Na Rondônia tem cliente meu que comprou área lá, ele colhe em Goiás e vai plantar lá. Na hora que ele está quase colhendo lá, ele já volta a colher, plantar. Volta para cá. Então isso aí demonstra o tanto que o Brasil é produtivo e tem contribuído bastante. Olha só. Nós falamos do licenciamento ambiental e voltado para a indústria, para a agricultura, para o agronegócio. Como é que está a situação hoje? Isso é muito importante. A gente está passando por um momento de transição. Como que funciona isso? O estado de Goiás ele saiu na frente novamente, conforme aconteceu na final da década de 70 e início da década de 80.
A Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 1981, o ano que eu nasci. E Goiás, ele antecipou. Sim. O estado de Goiás, em 1978, ele teve a primeira lei do licenciamento ambiental. Em 1979, essa lei ela foi regulamentada por um decreto. E agora, da mesma forma, mesmo nós estando, mesmo o novo marco de licenciamento ambiental ainda está tramitando no Congresso Nacional, o estado de Goiás agora, em 26 de dezembro de 2019, publicou a nova lei do licenciamento ambiental, e essa lei ela veio para destravar muitas situações. Uma das coisas que vai ajudar muito, que eu já comentei aqui sobre a vistoria, é que tem a maioria dos licenciamentos ambientais, aqueles que têm que tem impacto ambiental conhecido, não vai ser mais obrigatório fazer a vistoria para liberar esse licenciamento. Vai acreditar, aí a importância muito grande, eu cito novamente da assistência técnica, ter uma consultoria e ter um profissional que conhece, porque o projeto que ele não for protocolado de forma fidedigna, automaticamente vai ter vistoria posteriormente. E se essa vistoria não bater com o projeto apresentado, a nova lei agora, o profissional ele pode ser multado de R$ 1.000 a 10 milhões. E o produtor, o requerente, de R$ 5.000 a 50 milhões. Então, isso vai trazer uma responsabilidade muito grande. Tem que ficar bem claro que essa nova lei é somente esse caso para aqueles empreendimentos que têm um estudo de impacto conhecido, entendeu? Que é mais de 80%. Acaba que fica só os grandes empreendimentos mesmo que vai ter obrigação dessa vistoria. Outra situação importante é que muitas vezes o produtor ele reclama que protocolou há tantos anos o processo não sai, ele está funcionando de forma irregular, eu quero funcionar no empreendimento, mas não sai a licença. E aí, com essa nova lei, agora tem a figura de 2 tipos de licenciamento, que é a licença ambiental corretiva e a licença de adesão e compromisso. Como que funciona isso na prática? Licença corretiva é para aqueles empreendimentos que estão em funcionamento de forma ilegal e já protocolou. Ele está aguardando o órgão ambiental liberar o licenciamento. Ele vai assinar um termo de compromisso ambiental, esse termo ele tem validade de 12 meses até 24 meses, e ele pode funcionar de forma legal. Isso não vai travar ele nos financiamentos, nos custeios que ele precisa, e isso vai ajudar muito a economia, o agronegócio crescer mais ainda. E a outra licença, que é a de adesão e compromisso, essa é diferente um pouco, porque o empreendimento ele não está funcionando e nem foi instalado. Foi protocolado e está aguardando a liberação. Assina o termo da mesma forma e pode estar instalando e funcionando o seu empreendimento. Então, esses itens, essa situação da nova lei vai trazer muita celeridade ao processo, economia processual e muita agilidade para os empreendimentos funcionarem de forma legal. Então, muito importante essa lei. Eu até parabenizo a atual gestão do meio ambiente do estado de Goiás, que conseguiu aprovar essa lei. Para mim. Voltou. Recebi outra ligação aqui. No caso, aprovou de forma unânime, o governador também já publicou essa lei. Agora a gente está aguardando o governador ele publicar o novo decreto, porque tem a lei, depois tem que ter o decreto para regulamentar essa lei. E aí vai melhorar bastante, apesar que o órgão estadual já está fazendo muitas situações, esse cumprimento da legislação ajudando. É muito conhecimento numa live só. É muito conteúdo importante e essencial, né, para ser absorvido. É verdade. É verdade. Eu falo que consultoria ambiental é muito legal trabalhar, que todos os dias eu conheço o negócio das pessoas e eu ajudo eles a resolver essa parte, porque eu falo que licenciamento ambiental entenda complexidade. E assim, ajudar o pessoal a legalizar a propriedade é muito satisfatório, muito legal mesmo, sabe? Dia a dia.
Não, fantástico. Então é isso aí, Bruna. Eu queria agradecer você por ter mais uma vez aceitado o meu convite. Espero que a gente tenha contribuído com o pessoal que nos assistiu. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. De antemão, quero estar sempre à disposição para ajudar quem necessitar de qualquer informação na área ambiental. Eu que agradeço o convite. Saio daqui com muitos aprendizados, né, Hélio? E a ideia, como a live fica salva, isso é fantástico, é que o maior número de pessoas possíveis tenham a oportunidade de estar assistindo e aprendendo com você, porque isso é essencial. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Pessoal, obrigado a vocês que nos assistiram. Vou deixar essa live gravada e quero deixar o meu contato. Vocês podem entrar em contato no direct, aí no próprio Instagram tem meu WhatsApp direto. Bruna, muito obrigado. Manda um abraço para seu pai. Manda um abraço para o Alquimira e me ajuda lá para me tomar conta lá no Mato Grosso. Pode deixar que eu vou falar com ele. Então tá bom. Um abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a vocês que nos assistiram. Quero agradecer bastante mesmo. Cada um quis assistir a nossa live aí. E eu quero cada dia chamar novos convidados e a gente poder ter essa conexão profissional que eu falo. Uma conexão profissional com propósito em ajudar as pessoas, literalmente, e eu ainda tenho o privilégio de ajudar o meio ambiente. Então, um grande abraço para vocês. Obrigado por ter nos assistido. Até a próxima.